ao versículo 10. Amém? Colossenses 3, versículos 7, 8, 9 e 10. Diz assim, irmãos: nas quais também andastes em outro tempo, quando vivieis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Verso 11: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Graças a Deus. Nós, na terça-feira passada, nós estudamos os 6 primeiros versículos desse capítulo 3 de Colossenses, onde Paulo ele nos orienta, e ele orienta a igreja de Colossos a eles pensarem nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Como cidadãos dos céus, como crentes na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso dever pensar, irmão, nas coisas de cima, onde Cristo estará sentado à direita de Deus. Nós não temos mais aquela mentalidade terrena, onde só vivíamos pensando e cobiçando as coisas terrenas. Nós agora temos uma outra mentalidade em nós. Embora dentro de nós ainda exista essas duas mentalidades, na verdade, uma humana e a outra espiritual, contudo, nós devemos deixar a mentalidade espiritual nos governar e nos orientar. É a mentalidade espiritual, o novo homem que se renova a cada dia em Cristo Jesus, que deve governar a nossa vida e nos dirigir. É esse novo homem que nós adquirimos através do sacrifício de Cristo Jesus. Paulo disse que quando Cristo morreu, com ele também nós morremos. Quando Cristo ele morreu, também nós morremos. Quando ele ressuscitou, também nós ressuscitamos dentre os mortos. Ou seja, Paulo ele usa até uma linguagem a respeito do casamento, quando ele diz que quando o marido morre, a mulher está livre da lei do marido. Sendo assim, como Cristo morreu por nós e nós morremos com ele quando ele morreu, logo nós estamos livres da lei do pecado, e agora nós não precisamos mais servir ao pecado como nosso Senhor, e nós como seus escravos, mas agora nós devemos servir a Cristo Jesus, porque nós estamos livres e libertos do pecado. Nós pertencemos a outro agora, e esse outro é Jesus, que nos libertou com seu sacrifício lá na cruz do Calvário em nosso lugar. Então Paulo ele diz aqui no capítulo 3, ele diz assim o seguinte: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Deus em Cristo Jesus, com Cristo em Deus. Ou seja, irmãos, a nossa vida está guardada, nós estamos protegidos, nós estamos guardados. Satanás não tem mais vez em nossa vida. O que devíamos a ele, Cristo pagou na cruz do Calvário. O que nos acusava, a cédula de dívida que nos era contrária, foi rasgada na cruz do Calvário. Jesus fez dessa cédula de vida um espetáculo público, e ele
cravou no alto da cruz do Calvário, dizendo: dívida paga, não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, não há mais condenação para nós. Satanás pode até acusar-nos, Satanás pode até apontar o dedo podre dele para nos dizer que nós temos dívida, para nos dizer que nós devemos alguma coisa, mas todas as nossas dívidas foram pagas por Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. É por isso que a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, saibam que vocês têm um advogado junto a Deus, Jesus Cristo justo. A Bíblia também diz: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos Deus mentiroso. Ou seja, porque quando nós, irmãos, conhecemos a Cristo, cada vez que nos aproximamos de Cristo, mais consciência nós temos do nosso pecado. Cada vez que nós nos aproximamos de Cristo, de Deus, nós temos mais consciência dos nossos pecados. Por isso é necessário cada dia nós fazermos confissão deles e nos arrepender. Por isso Paulo ele diz aqui: nós já estamos mortos, nós já estamos mortos para o pecado, para o mundo. Nós agora estamos vivendo para Cristo, e nós estamos escondidos em Cristo, em Deus. Nós estamos guardados com Cristo em Deus. E essa vida que agora nós vivemos, como diz o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Nós vivemos por Ele, vivemos para Ele, vivemos através dEle. É por Ele, para Ele e através dEle que nós vivemos. Aí Paulo ele diz aqui, ó: mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí ele diz no versículo 7: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre... Aliás, versículo 7: nas quais coisas também andastes em outro tempo, quando vivieis nelas. Numa outra versão diz assim, ó: vocês costumavam praticá-las quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Essas obras que Paulo lista aqui no versículo de número 6, versículo de número 7, aliás, versículo 5, aliás, aqui no versículo 7 ele vai dizer que nós vivíamos nelas, nós praticávamos essas obras quando nós fazíamos parte desse mundo de trevas, de pecado, de escuridão. Quando nós vivíamos nesse mundo, nós praticávamos essas obras aqui do versículo 5: imoralidade, desobediência, rebeldia, fornicação, depravação, imoralidade sexual, prostituição, mentira. Essas obras nós praticávamos quando nós fazíamos parte desse mundo, nas quais, irmãos, aqui, entre as quais nós vivíamos. Nós vivíamos entre fazer uma coisa e outra no mundo. Aqueles que nasceram no Evangelho tiveram o privilégio de não terem passado pelo mundo e praticado muitas coisas desse mundo, mas tem o risco de praticar. E Paulo está dizendo que era para nós fugirmos dessas obras, que é para nós mortificarmos as obras da carne. Porque, irmãos, não importa se você veio do mundo e se converteu, se você nasceu no Evangelho de Cristo Jesus, a nossa carne ela nunca se converte. A nossa carne ela nunca vai se converter. É por isso que a Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar a incorrupção. Nós estamos numa corrida pela santificação, irmãos.
e nós seremos plenamente santificados com a ocasião da vinda de Jesus Cristo. Quando nós tivermos nossos corpos transformados à semelhança do corpo glorioso de Cristo, aí sim nós estaremos em plena santidade e livres de toda e qualquer corrupção. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós não teremos uma santidade perfeita, completa. Mas a Bíblia diz para nós nos esforçarmos para sermos santos. Não é porque nós não iremos alcançar essa plena santificação enquanto estamos nesse corpo terreno, que nós não podemos nos esforçar. É o contrário. É por isso que temos que nos esforçar para viver uma vida santa. É por isso que temos que nos esforçar para viver uma vida de separação do mundo. Paulo está dizendo: mortificai as obras da carne, mortificai o velho homem, mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, mortificar a velha natureza, mortificar os pensamentos maus, mortificar a mente, mortificar o coração que é mau, é perverso. E nós temos que santificar nosso coração através da palavra, da oração, do jejum, da consagração, da vigilância constante. Nós temos que estar em vigilância constante, sendo sóbrios, não embriagados como aqueles que estão no mundo. Nós temos que andar, irmãos, em sobriedade. Nós temos que andar na luz do Evangelho, não como os que estão no mundo, que estão mergulhados nas trevas, fazendo as obras das trevas, praticando o que a carne deseja. Aí diz aqui, entre as quais refere-se aos antigos companheiros com quem eles andavam. Paulo está dizendo para os colossenses: apartem-se do mal, apartem-se dos velhos companheiros, daquelas pessoas que vocês antes tinham comunhão, e vocês andavam junto com elas, praticando todo tipo de pecado, de imoralidade, de rebeldia contra Deus. Afastem-se deles. Deixem de lado essas obras que vocês praticavam, com quem eles andavam em comunhão, quando viviam no pecado. A primeira coisa que acontece com o crente, quando ele se converte com alguém, quando ele se converte a Cristo Jesus, é que as pessoas com quem eles andavam se afastam deles. Se afastam deles. Mas tem um risco grande deles serem uma pedra de tropeço no caminho daquele que está iniciando na fé. Tem um risco muito grande. Por quê? Porque quando alguém se converte, ele chega na igreja. Por isso que tem a necessidade, irmãos, daquele que se converter ser acompanhado, daquele que se converter ser discipulado, daquele que se converter, seja ele jovem, criança, seja ele senhor, senhora, adolescente. A necessidade da igreja acolher ele, as senhoras abraçar a senhora que se converteu, os senhores abraçar o senhor que se converteu, as crianças abraçarem a criança que se converteu, os jovens e adolescentes abraçar o jovem e o adolescente que se converteu, para que ele não volte para o mundo, porque lá fora era fácil para ele. Ele tinha amigos, companheiros, ele tinha pessoas com quem ele conversava, e quando ele chega aqui, essas pessoas se afastam dele, aí aqui ele se sente só. Por isso que a igreja tem que abraçar, ficar junto, dar a mão para ele, ser suporte para ele, ser suporte para ele. E o que é que o suporte faz? O suporte segura. O suporte segura. Por isso, irmãos, é que nós temos que ser suporte para aqueles que estão também fracos. Tem alguém fraco em nosso meio, seja suporte para ele. É por isso que a Bíblia nos diz para nós suportarmos o irmão fraco. Quando nós suportamos o irmão fraco, não é dizer: ah, esse irmão é chato, mas a Bíblia diz que eu tenho que suportar ele, então eu vou aguentar ele de um jeito ou de outro. Não, irmão, não é isso. Quando a Bíblia diz para nós suportarmos o irmão fraco na sua fraqueza, é sendo suporte para ele, é ajudando ele a ficar de pé.
é aconselhando ele, orando com ele, andando com ele, incentivando ele, admoestando ele, dando força para ele, amando ele. Isso que é suportar. Suporte o peso dele, suporte as fraquezas dele, porque tem alguém que é mais forte, porque já passou por coisas que aquele que é novo agora que está passando. E aquele que é novo, e ele, ou até mesmo aquele que já tem um tempo de igreja, mas ele está passando agora por uma prova, por um momento difícil, ele está fraco. Você que está forte, já passou por esses momentos e adquiriu experiência e se fortaleceu nesse processo. Então nós que somos fortes, devemos suportar aqueles que estão fracos, para ajudar ele a ficar de pé e ser forte também. Aí ele diz: em outro tempo, antigamente, a lembrança da antiga vida e dos amigos na degradação moral é outro incentivo para a mortificação da carne. Vem as lembranças antigas, vem a saudade da vida de balada, vem a saudade da vida de noitada, vem a saudade, vem as lembranças. Isso é um indício de que nós temos que buscar cada vez mais a santificação e a mortificação da carne. E quando a carne começa a gritar, irmãos, é um sinal de que nós temos que matar ela, que nós temos que sepultar ela. Como eu disse na terça passada, o Martinho Lutero disse: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabia nadar. Todo dia nós temos que matar esse velho homem que insiste em ressuscitar. Todo dia, eu, você, nós temos que todo dia matar ele. Versículo 8: mas agora é o momento de se livrarem da ira. Essa versão que eu estou lendo aqui, irmãos, é a versão nova, versão transformadora. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Agora é o momento, agora é a hora, porque nós estamos caminhando para chegarmos ao céu. Nós ainda não chegamos na terra prometida, nós ainda estamos passando pelo deserto, caminhando, irmãos, pelo deserto. Nós ainda estamos caminhando nesse deserto aqui. Tem muitas provas, tem muitas coisas que podem nos atrair, tem muitas coisas que podem encher nossos olhos e nos tragar, nos chamar, nos enfeitiçar, nos laçar, e nós temos que estar de olhos abertos. Nós temos que estar, irmãos, atentos. Deus falou para o povo dizendo: olha, o lugar para onde vocês irão, tenham cuidado, não deem as filhas de vocês em casamento ao povo de lá, não tomem as mulheres deles em casamento, não façam aliança com eles, porque isso vai ser tropeço para vocês. Esses casamentos mistos serão tropeços para vocês. Essa aliança que vocês fizerem com o povo da terra para onde eu estou levando vocês, para o meio deles, vai servir de tropeço para vocês, se vocês não os exterminarem por completo. Deus falou: vou estar levando vocês para a terra do amorreu, do jebuseu, do cananeu, do eteu, do eveu. Eu estou levando vocês para o meio da terra de um povo incrédulo, ímpio, pagão. A minha ordem é que vocês destruam todas essas nações, é que vocês desapossem todos eles, tirem eles do meio de vós, expulsem eles da terra, não deixem ninguém, porque aquele que ficar vai desviar vocês para adorarem os seus deuses. E o que foi que o povo fez? Tiveram nações que eles não destruíram, tiveram pessoas que eles não destruíram. Os filisteus, por exemplo, eles não destruíram. Os cananeus, eles não destruíram muitos das nações que estavam ali naquela região.
E aquele povo depois foi pedra de tropeço para o povo de Israel. Porque aí eles olharam que as filhas deles, desse povo, eram bonitas, muito mais atraentes do que as do povo de Israel. E não é assim, irmãos. As mulheres do mundo são atraentes, não é não? São atraentes. E parece que o diabo passa um pincel mesmo para ficar bem atraente. É, a embalagem é bem enfeitado. É bem enfeitado. O modo de se vestir, irmãos, aí desperta a carne. O povo de Israel olhou e viu, não deixou, não destruiu. Aí começaram a se casar, as mulheres de Israel casar com os homens de outras nações, as mulheres de outras nações casar com os homens de Israel. Aí eles foram fazendo alianças. E o que foi que aconteceu? O povo se desviou. Eles adoraram outros deuses, aí se prostraram diante de Baal, Astarote, Aserá. Eles se prostraram diante de outros deuses, se prostituíram com o povo da terra, se desviaram do caminho do Senhor. É por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, mas agora é o momento de se livrarem dessas coisas. De quê? Da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, do pecado que nos rodeia. O pecado nos rodeia todo dia, irmãos, todo dia, toda hora. O diabo não brinca de ser diabo. Não, irmãos, ele não brinca. Ele é igual um caçador que vai lá, arma uma espera no meio da mata, e ele fica lá esperando o animal que ele quer matar, que ele quer pegar. Ele fica lá de tocaia esperando. Satanás, ele não cansa de nos armar ciladas. É por isso que nós temos que andar iluminados pela luz da palavra, embasados pela palavra. Porque se nós andarmos pela palavra, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho, nós não vamos tropeçar. Jesus, ele disse, aquele que anda na luz não tropeça, mas aquele que anda em trevas, ele tropeça e cai. Se nós andarmos na luz, nós não vamos tropeçar. Quem anda durante o dia, irmãos, anda em segurança. Sejamos da luz e não das trevas. Despir-se, despojar-se. Porque na outra tradução, na minha aqui que eu escrevi, diz assim, ó, que eu transcrevi aqui, diz, mas agora é o momento de se livrarem da ira. Mas na outra tradução aqui, na BKJ, diz assim, ó, na King James diz assim, ó, mas agora despojai-vos também de tudo. Despojai-vos, despir. Essa palavra, ela significa tirar o velho homem, como se tira uma roupa suja. Quando você chega em casa para tomar banho, você tira aquela roupa suada, fedorenta, suja, joga ali para o cesto de roupa para ser lavado, e vai tomar um banho e fica limpo, veste uma roupa nova. Ele está dizendo, despojem-se, tirem a roupa, despir-se do velho homem. Tirar esse velho homem como se tira uma roupa suja. Tirar a roupa, despir-se. Despir-se do velho homem, despojar-se do velho homem, se livrar dele. Irmãos, aqui o velho homem tem que ser jogado fora, tem que ser tirado como uma roupa. Mas o eu tem que morrer. O eu é a natureza. O eu é a natureza, é o ego, a natureza, aquela velha pessoa que éramos. Esse tem que morrer. Paulo disse, já não vivo mais eu, o ego, quem ele era, a natureza velha, tem que morrer. Ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora o velho homem, o velho homem, ele tem que ser despido, ele tem que ser jogado fora. Porque um é para ser morto, a natureza, o ego.
Mas o velho homem tem que se livrar dele. O velho homem é aquele carrancudo, ignorante, que não cresce, que se aborrece com tudo, que só vive tropeçando, que não ama, que odeia. Esse aí é o velho homem, tem que se despir dele. Agora a velha natureza é aquela pessoa que, aquela velha natureza daquela pessoa que eu sou desse jeito, opinioso, eu nasci assim, ninguém me muda. Isso daí, irmãos, tem que morrer. Nós temos que matar essa velha natureza. A velha natureza que veio contaminada pelo pecado. A velha natureza que herdamos de Adão, corrupta. Essa tem que morrer. O velho homem, nós temos que nos livrar dele como nos livramos de uma roupa rasgada, velha, que não presta mais para nada. Nós temos que nos livrar dele, porque o velho homem morreu. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é um novo homem, é uma nova mulher, uma nova pessoa. Se nós estamos em Cristo, nós temos que ser novos e nos livrar da velha natureza. Aliás, matar a velha natureza e nos livrar do velho homem. Como se tira a roupa suja, este ato complementa o mortificai, que em grego também está no tempo áuristo, ou seja, é uma ação contínua. O que é que Paulo está dizendo aqui? Mortificai. Ele poderia dizer: Cristo já mortificou o corpo de vocês. A velha natureza de vocês, Cristo já mortificou. Cristo também já livrou vocês do velho homem. Ele poderia ter dito isso, mas não é isso. Ele está dizendo mortifiquem. Ou seja, é eu que tenho que matar a minha velha natureza. Como? Fortalecendo meu espírito, observando a palavra de Deus, guardando ela no meu coração. E como que eu me livro do velho homem? Fazendo a mesma coisa. Eu que tenho que me livrar do velho homem. Mortificai é uma ação contínua, é todo dia, é diária, irmãos. É diária. É como levantar de manhã, tomar café, almoçar meio-dia, jantar à noite. Nós não temos essa necessidade de comer todo dia, de nos alimentar, de tomar banho todo dia. Quem toma remédio todo dia. Não temos essa necessidade diária de ir para o trabalho todo dia. Pois da mesma forma, irmãos, a caminhada do cristão é essa, todo dia, é uma ação contínua, todo santo dia. Mortificar a velha natureza e nos despir do velho homem. Aqui, Paulo lista vários pecados de ordem social. Esses pecados que Paulo está listando aqui, irmãos, no versículo 8, são pecados de ordem social. O do versículo 6 são pecado pessoal, praticado contra a própria pessoa. Mas esses pecados aqui do versículo 8 são versículos praticados contra o próximo, contra outra pessoa. Que pecados são esses? Ira, raiva, maldade, maledicência e linguagem obscena. Aqui Paulo lista vários pecados de ordem social, ou seja, contra pessoas. Ira, malícia é a intenção de causar dano a alguém. Esse é um pecado de ordem social. Quando eu peco contra meu irmão, quando eu causo dano para ele, a Bíblia está dizendo para nós nos livrarmos disso. Quando eu causo dano para o meu irmão, eu provoco um dano nele. Eu tenho, irmãos, tem pessoas que vivem causando dano para os outros, prejuízo para os outros. Crente que vive causando dano para os outros, pede o nome da pessoa emprestado para comprar
e a pessoa que emprestou que se dane para pagar, e nunca mais ele vê a cara dele. Um monte de crente caloteiro. Irmãos, isso tem que parar. Se Jesus voltar, será que sobe? Está enganando. É um enganador. Está enganando. Causando dano para o próximo é um pecado. Causando dano para o próximo. Então ele diz aqui: da malícia é a intenção de causar dano, mal, encrenca ou maldade culpável. Maledicência é xingamento, calúnia contra as pessoas. Paulo está dizendo para os colossenses se livrarem disso. Está dizendo, a Bíblia está dizendo para nós nos livrarmos disso, da maledicência, que é xingamento ou calúnia, xingar alguém, caluniar alguém, levantar um falso testemunho, uma falsa acusação contra alguém, palavras torpes, conversas insinuantes e má. Está dizendo para nós nos livrarmos disso. Pecado de ordem social, contra meu próximo, contra o meu semelhante. É para nós nos livrarmos disso. Quando eu xingo meu irmão, amaldiçoo meu irmão, dou falso testemunho contra ele, calunio ele, falo mal dele, fofoco a respeito dele, acuso ele, difamo ele, sopro o nome dele para todo mundo, não conheço, não tenho relacionamento, mas na hora de falar mal eu saio dizendo para os quatro ventos. É pecado. Maledicência, palavras torpes que não edificam, imorais, insensatas. Nós temos que nos livrar disso, irmãos. Isso aí são obras da velha natureza, obras do velho homem. Devemos nos livrar de toda prática má e da imoralidade. Então poderemos nos comprometer com o que Cristo ensina. Enquanto nós não nos livrarmos dessas velhas coisas, dessas velhas práticas, velha natureza e velho homem, nós não podemos nos comprometer com a verdade central do Evangelho e com Cristo Jesus. Não podemos. Porque nós vamos estar divididos entre as duas coisas. Quem anda dividido entre dois pensamentos, irmãos, não pode se firmar em nenhum. Não se firma em nenhum. Ou nós temos um compromisso ou não temos. Não pode ficar em cima do muro. Até porque o muro não é de Deus, o muro é do diabo. Não sei se os irmãos já viram, mas às vezes quando eu vejo, tem um caboclo lá em cima do muro, aí o outro está evangelizando ele, aí ele não sabe se vai, não sabe se fica, aí o homem está chamando, vem para Jesus, e o diabo está encostado no muro, e o caboclo em cima do muro, e ele olha para o diabo e diz assim: e tu não vai dizer nada? Ele diz: eu não, o muro é meu. Não dá para nós ficarmos balançando entre um lado e outro. Nosso compromisso tem que ser verdadeiro e fiel, e ele deve ser com Cristo. Versículo 9: não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Nós já nos livramos, irmãos, e estamos cada dia mais nos livrando, ainda mais. Nós estamos nos livrando cada dia mais. E Paulo está dizendo aqui agora para nós abandonarmos a mentira. Irmãos, a mentira dentro da igreja é um câncer. Não mintais, é literalmente não mintais a vós mesmos. Tem gente que mente tanto, ele acredita na mentira que ele conta. Ele acredita na mentira dele, a mentira dele é uma verdade. Não mintais a vós mesmos, o que dá a entender que quem mente chega a acreditar na própria mentira. E a Bíblia diz: filhinhos, aquele que mente é do
diabo. Que ele é o pai da mentira, nele não há verdade, ele tem mentido desde o começo. Por isso é que Jesus disse: o sim de vocês é sim e o não de vocês é não. O que passar disso é de procedência maligna. Irmão, não minta para agradar ninguém. Vai machucar, magoar a pessoa, mas fale a verdade pura. Mas a mentira escraviza e fere, porque aí a pessoa depois vai descobrir que você mentiu, ela vai ficar mais ferida do que se você tivesse falado a verdade. É assim ou não é? Por isso o que passa disso é do diabo. Não, então vamos mentir não. Olha o que diz: mentir uns aos outros rompe a unidade e destrói a confiança. Se alguém mentir para você, você vai confiar nessa pessoa de novo? Não vai ser difícil? Por isso é mais fácil falar a verdade. Você já viu a história de como que surgiu aquele ditado: a verdade nua e crua? É que a mentira convidou a verdade para tomar um banho de lago no rio. Aí diz assim: senhora, a mentira falando: senhora, a verdade, hoje o dia está tão lindo. É porque a mentira, irmãos, ela usa realidades da verdade para poder fazer a mentira. E a mentira diz: senhora, a verdade, o dia está tão lindo. A verdade olhou: verdade, o dia estava lindo. Senhora, a verdade, o sol está tão brilhante. E ela olhou: está brilhando mesmo. Tá bom de tomar um banho, vamos lá banhar no lago. E a verdade foi, mas a mentira tomar banho de rio, de lago. A verdade tirou a roupa, a mentira também, e elas entraram no rio. Só que a mentira saiu e vestiu as roupas da verdade e foi embora. A verdade saiu e viu as roupas da mentira, mas ela se recusou a vestir as roupas da mentira e saiu nua pelas ruas. Isso significa o quê? Que mesmo, irmãos, que seja necessário causar dor ou andar despido, é necessário sempre falar a verdade. Aí a verdade saiu nua pelas ruas, verdade nua e crua, mas a mentira saiu disfarçada de verdade, e os homens acreditaram na mentira ao invés de acreditar na verdade. Por quê? Porque a mentira estava vestida com as roupas da verdade. Tem muita gente acreditando na mentira, achando que é a verdade. Por quê? Porque a mentira está disfarçada de verdade. A mentira está usando coisas da verdade, usando as roupas da verdade. A mentira destrói relacionamentos e causa sérios prejuízos na igreja. Sérios prejuízos. Comprometa-se em dizer a verdade. A velha natureza, dentro do crente existem duas naturezas, como eu já falei: a velha e a nova. Todos os dias devemos fazer morrer a velha natureza, realizando as obras da nova natureza. Como é que nós matamos a velha natureza? Realizando as obras da nova, fazendo as obras da velha natureza, falando a verdade, se livrando da ira, se livrando da maldade, se livrando da maledicência, das palavras torpes, da ganância, da imoralidade, do pecado, nos afastando do mal, iluminando nossos caminhos, orando, nos santificando, buscando a Deus, mergulhando na palavra. Nós estamos praticando as obras da nova natureza. Assim estamos mortificando a velha. A velha natureza é constituída de toda a vida pecaminosa anterior, bem como a causa ou raiz de onde essa vida surge. Irmãos, a velha natureza ela é constituída de tudo que nós praticávamos quando nós éramos o velho homem, quando vivíamos na pele do velho homem, quando éramos dominados pelo velho homem. A velha natureza é constituída de tudo isso: prostituição, fornicação, pornografia, adultério, mentira, engano, tantas outras coisas, imoralidade. Todas essas coisas, elas constituem as obras da velha natureza.
E diz aqui: bem como a causa ou raiz de onde essa vida surge. Ou seja, a velha natureza, ela pode ser a causa e também pode ser a raiz de onde uma vida de pecado e desobediência nasce. O velho homem é o antigo padrão de vida. O velho homem é um antigo padrão de vida, mas o novo homem, a nova natureza, é um novo padrão de vida que Jesus veio nos dar. E vos revestistes da nova natureza, ou seja, e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nós temos que nos revestir do novo homem, irmãos, olhando para Jesus. Foi Ele que nos deu essa nova natureza, e esse novo homem que nós temos que nos tornar, e que nós estamos nos tornando e lutando para ser todo dia. Então é olhando para Jesus que nós vamos ser. Está dizendo aqui: revestir da nova natureza, sejam renovados. É olhando para Jesus que nós vamos sendo renovados e que nós vamos aprender, conhecendo Ele, nosso Criador, e nos tornando semelhante a Ele. Isso que a Bíblia diz, que nós estamos num processo de transformação. Nós estamos sendo transformados para nós chegarmos à medida e à estatura de varão perfeito de Cristo Jesus. Nós estamos caminhando para chegar lá. Nós estamos lutando para chegar lá. Nós estamos indo e nos tornando de acordo com cada passo que damos. Quando vamos caminhando, nós nos tornamos a um novo homem em Cristo Jesus. Significa que a sua conduta deve estar de acordo com a sua fé. Ser um cristão é muito mais do que tomar boas decisões. Significa também tomar as atitudes certas. Todo cristão está em uma corrida de programação cristã contínua. Quanto mais conhecemos a Cristo e sua obra, mais estamos sendo mudados para sermos como Ele. Quanto mais conhecemos Cristo, mais consciência temos dos nossos pecados e mais nós estamos nos tornando parecidos com Ele. É o que Paulo está aconselhando os colossenses, a eles andarem como Cristo, parecerem com Cristo, tomarem posse da nova natureza e do velho homem, mortificar a carne em suas obras, em sua velha natureza e o velho homem. Amém? Nós possamos cada dia, irmãos, nos edificar em Cristo Jesus, olhando para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quinta-feira tem culto na direção das senhoras. A pregadora é a pastora Ana Kerlen Gama, que vai estar trazendo a palavra de Deus na quinta-feira. Sábado, todas as senhoras e os jovens, nós iremos em um coral único